Bom dia, são 8h30 do dia 5 de dezembro de 2012. As pessoas perguntam muito sobre cursos de passes. Aqui no Leão nós fazemos um curso por ano. Normalmente vinha sendo entre abril e maio, mas a partir do próximo ano será no mês de janeiro. Então o curso de passes que nós vamos fazer aqui em janeiro serão os 3 últimos finais de semana de janeiro. E de memória eu não lembro bem, mas se eu não estiver sendo traído pela memória, será 12, 13, 19, 20, 26, 27 de janeiro. Quem quiser participar terá que participar dos 3 finais de semana, porque não são 3 cursos, é um curso único. Até então os cursos eram dados apenas em 2 finais de semana, mas a parte prática ficava muito prejudicada. Por isso que a partir do próximo ano nós faremos esse seminário, esse curso, e serão 3 finais de semana seguidos. E se alguém que nunca fez nenhum curso quiser participar só da parte prática, infelizmente não será permitido. Porque a questão não é de acesso por preço, por pagar ou não pagar. É porque só participará mesmo da parte prática quem tiver a teórica. Não tem exceção para ela. Vamos então fazer a leitura da nossa mensagem de hoje. Partirmos para a parte dos comentários, meditação, passo coletivo, magnetização das águas e passes propriamente ditos. Mensagem de número 25 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, autoria de Emmanuel. E Emmanuel se baseia numa epístola de Paulo que ele escreveu a Tito, no capítulo 3, versículo 14, em que Paulo diz o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O comentário de Emmanuel propõe o seguinte: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Diz respeito a cada um de nós as reflexões aqui sugeridas. Porque, de uma forma ou de outra, acreditando nessa ou naquela filosofia, seguindo esta ou aquela orientação religiosa, todos nós, no íntimo, nos propomos a fazer melhor, a sermos melhores e a produzirmos o bem.
Alguns, às vezes, numa ótica até não das melhores, alguma ótica invertida, mas não há quem não queira fazer o bem de alguma forma. É bem conhecido o personagem nordestino de Lampião, que por muitos era considerado como um violento bandido, e por muitas histórias que nós sabemos, em muitas ocasiões realmente o registro é fidedigno. Ele exercia um poder meio despótico e, por demais, agressivo em muitas situações. Mas quando nós vamos fazer a leitura da vida de Lampião, dentro da ótica dos seus companheiros que lhe entendiam os propósitos, nós ficamos surpresos com o volume de elogios que lhe eram direcionados. Porque no íntimo o propósito e a proposta dele era a de fazer o bem aos seus. Isso já nos coloca numa situação de profunda reflexão. Muitas vezes o que vemos de mal nos outros é o mal dentro da minha ótica e não necessariamente na ótica de quem está praticando. Se isto é verdade, também é verdade que não é pelo fato de ser bom pela ótica de alguém, será bom para todo mundo. Eu recebi um desses cartoons de humor esta semana e retrata muito bem essa situação. Um galo, olhando para um peru, diz para ele, Feliz Natal. E o peru diz, Feliz Natal o quê? Porque Feliz Natal é o tudo de bom que a gente deseja para qualquer um, mas um peru que sabe que vai morrer por conta disso, ele não vai aceitar esses votos de bom coração. O que há de interessante na gravura, na brincadeira, é exatamente o ângulo em que cada um se posiciona para ver qualquer fenômeno. Quando Bezerra de Menezes, há muito tempo, disse que no mundo existe um volume muito maior de ignorantes do que de pessoas más, ele dizia uma verdade que talvez a gente demore a perceber. Tem muita gente que faz coisas más, mas no seu íntimo está fazendo a coisa certa. Tem muitas pessoas que fazem atitudes que seriam condenáveis pela grande maioria. Mas no meu mundo interior, isso era tudo de melhor que eu poderia fazer. Como é que nós ficamos na escala de valores quando nós somos arremetidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo a vermos os outros como gostaríamos que os outros nos vissem, a fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, a estendermos o nosso amor a Deus da mesma maneira que nós amamos ao outro, que por sua vez deve ser de intensa maneira como nós nos auto-amamos. Ficamos numa situação delicada quando pensamos de forma religiosa, porque parece que existem dois personagens vestindo a mesma vestimenta, o mesmo corpo. Nós costumamos dizer, mas eu sou assim. Sim, mas quando você está dentro dos seus limites de religiosidade, você é uma pessoa diferente. Tem muitas pessoas que chegam para nós e dizem assim, mas você é espírita, como é que você está fazendo isso? E talvez até seja devido à reflexão. Por outro lado, talvez eu esteja fazendo exatamente porque eu sou espírita. Eu sei o nível de comprometimento em que eu me encontro e que eu me envolvo. Ou se eu não sei, lá na frente eu saberei. Mas existe uma outra grande virtude na vida. Deus, ao contrário do que milenarmente nós vimos aprendendo, Deus ele não guarda rancor, não é vingativo, nem espera oportunidade para nos punir. E aí nós ficamos perguntando, bom, então se não foi Deus quem me deu esta vida, quando eu não gosto dela, se não foi Deus quem me fez ser doente dessa situação, já que é uma situação que eu não gosto, se não é Deus quem está me punindo, o que está acontecendo comigo? E os espíritos, respondendo semelhante indagação a Allan Kardec, já afirmaram que na maioria das vezes basta nós olharmos para nós mesmos e encontraremos a resposta sem maior dificuldade. Quando nós fomos extremamente rebeldes, e um belo dia a gente tem um filho igualmente rebelde, não vale a pena perguntar, mas por que Deus me deu essa criança tão rebelde para eu tomar conta?
Porque a primeira questão é: por que que Deus deu à minha mãe ou ao meu pai a mim para que eles tomassem conta? Muitas vezes as nossas grandes indagações estão em nós mesmos. Mas a proposta que Paulo fez a Tito e que Emmanuel comentou é: nós conhecemos, nós sabemos, e o que temos feito disso? Para que tem adiantado saber tanto, estudar tanto, aprender tanto e não praticar quase nada? Ah, mas um dia eu vou. Sim, um dia você vai, porque um dia qualquer um de nós vamos. E se formos analisar a lei de evolução junto com a lei de progresso, nós iremos perceber que um dia não só todos, mas tudo estará diferente. Mas isso não será um grande esforço meu, a não ser que eu me decida por fazer. Muitas vezes, quando nós temos algum vício, dizemos: é muito difícil vencer o vício. Mas alguém nos coloca: mas fulano já venceu. Ele disse: um dia eu vou chegar lá. E aí é encerrado o diálogo. Quando na realidade deveria ter mais um questionamento, não de quem está dialogando, mas de quem estava processando o fenômeno. Mas de quando vai ser a determinação minha acerca desse dia? Porque o dia de eu parar, o dia de eu fazer, o dia de eu começar, o dia de eu mudar, o dia de eu aprender, o dia de eu aplicar, não depende de conjunturas exteriores. Tudo depende do meu mundo interno, da minha decisão. E, portanto, o peso, seja ele favorável, leve, seja ele desfavorável, muito pesado, vai cair sobre os meus ombros do mesmo jeito. E não será Deus quem estará me punindo. A lei da vida nos coloca diante de muitas situações inusitadas, algumas que a gente jamais até poderia supor que aconteceriam. Por exemplo, tem pessoas que decidiram na vida não estudar. Dentro da teoria, essas pessoas serão muito mal sucedidas na vida. E de repente nós encontramos essa mesma pessoa lá na frente em posições muito melhores do que os seus pretensos e ex-próximos futuros professores. Se nós sabemos que os professores sabem tanto que ensinam aos alunos, como é que os alunos depois sabem mais do que os professores? E aí ficamos perguntando: será que valeu a pena ser professor? Ou será que valeu a pena ser aquela outra pessoa que não estudou e chegou onde chegou? A questão não é valer a pena uma ou outra circunstância. Parece que a gente perde a referência de que tudo que vale a pena ou não é o que nós optamos por fazer ou deixar de ir. Como eu faço, da maneira com que eu me relaciono na minha vida, comigo mesmo, com as coisas com que eu lido, isto é muito importante. Nós nunca estamos preparados para as grandes mudanças, mas as mudanças acontecem. E mesmo quando a gente diz: eu não mudo de jeito nenhum, já está mudando. Porque ninguém pensa para dizer a mesma coisa exatamente do mesmo jeito. Há 10 anos eu poderia dizer: eu não mudo. E 10 anos depois eu posso continuar dizendo: eu não mudo. Mas quem me conheceu 10 anos atrás diz assim: nossa, como você mudou. Mas eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Não, você pensa que você é a mesma pessoa. Mas ninguém é nunca a mesma pessoa. É um velho ditado do Zen: ninguém nunca pisa o mesmo rio 2 vezes. Porque você pisou a primeira vez, você pisou numa água. Da próxima vez que você pisar, aquela água já passou. Você já está pisando numa forma totalmente diferente. Tem muitas pessoas que dizem muitas coisas e que elas não acontecem na sua vida íntima de jeito nenhum. Tem muitas pessoas, eu tenho um amigo muito querido aqui presente, que ele continua dizendo que não acredita em Deus. E aí eu posso dizer para ele: até Deus duvida disso. Porque por tudo que ele faz, ele acredita em Deus. Agora, se ele disser: eu não acredito naquele Deus que eu acreditava, se eu não acredito no Deus que me dizem, eu não acredito no Deus que castiga, no Deus que pune, eu também não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que me ama. Mesmo eu sendo quem eu sou, Ele me ama. Mesmo quando eu não sabia nada, não tinha dente, não tinha cabelo, eu era lindo, mas não tinha nada disso, Ele já me amava do mesmo jeito. Porque a minha mãe, que é a minha deusa, já me amava. Assim que eu nasci feinho, foi a única época que eu fui feio, foi quando eu nasci. Minha mãe olhou para mim e disse: mas é tão lindo. Olha, imagina. Como é que Deus, sendo a perfeição, vai olhar para mim e dizer: não, isso aí não serve? Lógico, Deus me ama a vida inteira. Mas por que todo mundo não pensa assim? Porque a gente ainda vem com aquele estigma de que Deus castiga, de que Deus pune, de que Deus tem raiva.
Estas eram expressões que têm várias necessidades de terem sido assim. Historicamente, localmente, a mudança do Evangelho trazido por Jesus, em relação ao que nós tínhamos no Antigo Testamento, na grande e famosa lei de Talião, foi uma mudança mais monstruosa demais, grande demais, para que simplesmente tudo desaparecesse de uma hora para outra. Tanto é verdade que nós já temos mais de 2.000 anos que Jesus veio e faz mais de 2.000 anos que a gente ainda não entendeu a mudança. Alguém pisa no nosso pé. E se alguém viu, você não viu que a pessoa pisou no seu pé, você não fez nada, você não adianta, já pisou. Ah, mas você é muito insensível. Se eu fosse meio pé que pisasse, você ia ver. Ou seja, parece que essa outra lei é quem é a lei verdadeira. A lei de eu ser pisado e não reagir não existe. Ah, você é muito tonto, você é muito bobo, você é tolo. Porque até Deus castiga, e aí a gente vai buscar Deus da forma mais infeliz possível. Não, Deus não castiga. Ele não precisa castigar ninguém. Bom, Deus dá um presente também, ele não precisa dar nenhum presente para ninguém. Então Deus faz o quê? Eu não consigo entender ainda. Mas eu sei que castigar ele não me castiga. E o presente que ele me dá é uma lei perfeita, onde tudo que eu faço tem um retorno. Retorno direto, indireto, retorno da maneira como eu quero imaginar. E nunca será um retorno de vingança. Nunca. Quando eu bato com a minha mão com força numa parede, não foi a parede que ficou com raiva e deixou minha mão doendo. Eu simplesmente tinha uma lei que eu tentei quebrar a lei de ação e reação, e quando eu bati com força na parede, a força que eu empreguei contra a parede, como ela era rígida e fixa, ela devolveu o mesmo impacto para a minha mão. Como a minha mão é mais frágil, que tem nervos, que tem músculos, que tem sensores, obviamente a minha mão vai ficar doendo. E dependendo do impacto ainda vai inflamar, porque pode romper vasos e por aí sucessivamente. Não foi Deus que fez minha mão ficar doendo porque eu bati na parede e a parede não tinha nada a ver com isso. Isso é simplesmente da lei. E ela não foi feita como lei para que a gente se machucasse. Ela foi feita como lei para que nós tivéssemos a estabilidade que nós temos hoje. Não adianta muito a gente saber tudo isso e na hora não praticar nada. A gente pode até saber e não praticar. 1 vez, 2, 10, 100. Mas uma hora a gente vai ter que saber e praticar. Vai ser a hora que a gente vai começar a dizer, eu aprendi a lição. Eu posso até me permitir passar esta e todas as outras vidas dizendo que não acredito em Deus. Isso não será importante. O importante é que eu, acreditando ou não, eu faça tudo com grandiosidade, tudo com dignidade. Então, mesmo eu dizendo que não sei, eu sei. E mesmo que eu diga não sei como fazer, eu estarei fazendo. É mais importante do que a gente compreender tudo, saber tudo e ter grande erudição na mente e na hora do fazer deixarmos para depois. Vamos agora fazer a nossa meditação. Vamos nos preparar para todos sermos envolvidos em bênçãos, em harmonia, captando do mundo espiritual, da vida, da natureza, os melhores fluidos, as melhores vibrações, as melhores energias para o nosso refazimento emocional, fisiológico, psicológico e também moral. Nós temos condições de registrar melhor todos os grandes ensinamentos da vida quando nós nos permitimos sermos abençoados e envolvidos por energias de harmonização. Quando nós estamos reunidos como estamos agora, buscando todos um benefício comum, fica muito mais fácil que tudo aconteça de forma favorável. Porque são campos que se sobrepõem um ao outro, formando sim uma grande cadeia de bênçãos, de energias. E tudo isso só tem a nos favorecer. Se juntarmos a isso o nosso desejo sincero, a nossa vontade ativa
de captarmos as melhores vibrações para as nossas almas, tudo isso fica e ficará ainda mais potencializado. E, portanto, teremos condições de reter em nosso psiquismo bênçãos tão grandes que muitas vezes poderíamos nos perguntar depois: meu Deus, por que tudo isso sempre esteve à minha disposição e eu não percebi? Porque, na verdade, se Deus está em nós, se a vida é a grande bênção, e se tudo em nosso derredor concorre para que a vida permaneça em harmonia, se não estamos ainda conseguindo este estágio, é porque não temos parado para perceber todas essas energias, todas essas bênçãos que sempre estão e sempre estiveram à nossa disposição. Desta forma, aproveitemos estes minutos para nos permitirmos o envolvimento com todas estas energias, para permitirmos que as bênçãos que existem sejam captadas e estabilizadas dentro de nós mesmos. E para isto, vamos fazer um rápido exercício de respiração. Em vez de simplesmente colocarmos o ar para dentro e para fora, nós iremos fazer 3 momentos de respiração diafragmática. Para que ninguém pense que é complicado, apenas imagine que vamos jogar o ar lá para dentro da barriga, do estômago. E em nenhum momento iremos arquear os ombros para cima. Vamos deixar os nossos ombros parados como estão. E no ato que formos fazer a inspiração, com os ombros parados no local em que estão, nós vamos jogar o ar para dentro da barriga, enchendo a barriga de ar o mais que pudermos. E nós vamos segurar este ar por alguns momentos e depois liberamos também num tempo que será definido. Nós iremos fazer uma inspiração, inspirando todo o ar que pudermos, contando 2 tempos, e eu farei a contagem. Depois iremos segurar o ar dentro da barriga por 8 tempos. E depois nós liberaremos o ar em 4 tempos. Para que todos entendam, eu vou marcar o tempo mais ou menos assim. Inspire. 1, 2. Prenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Libere. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer isso 3 vezes. E para aquelas pessoas que nestes momentos conseguirem, fiquem fazendo uma oração mental, pedindo a Deus que a cada inspiração seja renovada toda a estrutura de fluidos e de energias. E todas as vezes que tivermos com o ar preso, peçamos a Deus que esse ar se transforme em bênçãos a se distribuir por todas as nossas células, por todo o nosso corpo. E quando estivermos expelindo o ar, peçamos a Deus que tire de nós tudo aquilo que não é necessário para a nossa própria vida. Então nós vamos iniciar, e aquele que não conseguir fazer, não se preocupe, permaneça orando. Vamos iniciar deixando os ombros parados e jogando o ar que pudermos captar em 2 tempos lá para dentro do estômago. Respiremos.
2. Retenhamos o ar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expiremos. 2, 3, 4. Inspiremos. 2. Seguremos o ar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expiremos. 2, 3, 4. Só mais esta vez. Inspiremos. 2. Retenhamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expiremos. 2, 3, 4. Respiremos normalmente e neste momento os nossos magnetizadores unem os seus fluidos com os fluidos do mundo espiritual para favorecer um total renovar de energias em nossos organismos. Que estes fluidos que neste momento aqui envolvem o nosso ambiente, que eles sejam captados por cada um de nós. Em vez de respirarmos agora esses fluidos pelo nariz, abramos o alto do nosso cérebro, o alto da nossa cabeça. Façamos como quem tem no alto da cabeça um grande funil em movimento, em giro. E por este grande funil deixemos que esses fluidos espirituais e materiais penetrem o nosso organismo. E pensemos em Jesus, quando ele abraçava as crianças e nos lembrava que nós deveríamos ser iguais a elas. E deixemos que estes fluidos penetrem no alto de nossas cabeças. E ao mesmo tempo, sentemo-nos no colo, no regaço de Jesus, como crianças espirituais que somos. E nas condições que todos nós gostaríamos de estar psiquicamente e espiritualmente, peçamos a Ele que a sua mão pouse sobre nossa cabeça e que Jesus possa dizer, olhando em nossos olhos: deixai que venham a mim as criancinhas. E como crianças espirituais, deixemo-nos penetrar pelos fluidos do ambiente, pelos fluidos doados pelos nossos colaboradores, pelos fluidos da natureza, pelos fluidos dos nossos anjos guardiões, pelos fluidos dos amigos espirituais. Deixemo-nos nos envolver por todos esses fluidos e sintamos que, à medida em que eles penetram o nosso mundo, novas ideias, novas luzes, novas sensações de saúde e de refazimento envolvem nossas vidas. As nossas dúvidas quanto ao mal diminuem, enquanto que as nossas certezas quanto ao bem se ampliam. Peçamos a Deus que estes fluidos nos ajudem a nos mantermos mais atentos ao bem, mais focados nas boas ações, mais decididos pela nossa melhoria interior. Deixemos que os fluidos penetrem nossos organismos. Deixemos que a vida seja mais e mais profunda dentro de nossas vidas. Recebamos tudo com alegria, pois todos
somos filhos de um mesmo Pai. E este Pai é generoso, tanto que nos dá a vida que temos. E nos diz que ela jamais nos será tirada. Os nossos amigos magnetizadores vão agora fazer a magnetização de nossas almas. E nós continuaremos neste estado, porque ainda existem muitos fluidos à disposição de todos aqueles que queiram absorvê-los. Basta que mantenhamos esta conexão, estejamos sintonizados com essa fonte de bênçãos e de energias. Continuemos permitindo que essas bênçãos estejam conosco. E fiquemos assim, pelo menos, até que a magnetização das águas tenha sido concluída. Agradeçamos muito a Deus e continuemos recebendo as suas bênçãos. Que assim seja.